E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre quando uma cirurgia para a hérnia de disco realmente é necessária. E exatamente isso, muitos pacientes têm dúvidas de quando realmente a hérnia de disco na coluna vertebral precisa ou não de uma cirurgia para o tratamento adequado. Olá, meus amigos, aqui Dr. Ricardo Miranda, médico ortopedista especialista em saúde da coluna vertebral. Então, se você ainda não está inscrito no meu canal, aproveita e já clica no botão inscrever-se aí no YouTube. Aproveita também e já deixa um like aí no vídeo, pois assim o YouTube entende que esse assunto é relevante para as pessoas que têm problemas na coluna vertebral e ajuda a encaminhar esse vídeo para mais e mais pessoas, tá ok? Então vamos lá. Nem todos os pacientes que apresentam uma hérnia de disco na coluna precisam de uma cirurgia. E alguns pacientes realmente pensam que isso é uma realidade. O primeiro ponto que nós precisamos entender para saber se a hérnia de disco tem ou não indicação cirúrgica é sobre a ressonância magnética. Esse é um exame que ele é fundamental para a gente poder entender o tamanho da hérnia de disco. Existem vários subtipos de hérnia de disco. Hérnias de disco extrusa, hérnia de disco protrusa, hérnia de disco sequestrada, hérnia de disco migrada. Então, assim, cada tamanho de hérnia de disco, de acordo com a ressonância magnética, nos guia para um tratamento. Porém, essa não é uma orientação única. Além do exame da ressonância magnética, nós também temos um segundo critério, que é alterações neurológicas. Ou seja, durante um exame físico do paciente, eu consigo perceber se tem alteração de força nos membros superiores ou alteração de força nos membros inferiores, sensação de formigamento nos membros, sensação de irradiação, alteração do reflexo, alteração de sensibilidade, ou seja, essas alterações no exame físico, que são alterações neurológicas, também podem nos guiar se há ou não necessidade de cirurgia. E o terceiro ponto que nós temos que avaliar é que todo paciente que apresenta uma hérnia de disco precisa realizar um tratamento conservador, ou seja, pelo menos 8 semanas de tratamento conservador, podendo fazer fisioterapia, utilizar alguns medicamentos mais específicos para controle da dor, técnicas como acupuntura. Isso tudo engloba um bom tratamento conservador. E é claro, ter um bom fisioterapeuta do lado do paciente para poder guiar esse tratamento conservador. Então, quando o paciente segue todas essas etapas do tratamento, com exames, exame físico, e o tratamento conservador, até 90% dos pacientes têm melhora da dor da hérnia de disco e o disco pode ser cicatrizado durante esse tratamento conservador, não necessitando de cirurgia. Ou seja, 9 em cada 10 pacientes não precisam. Porém, a estatística fala que 10% dos pacientes podem sim precisar de uma cirurgia, porque mesmo depois dos medicamentos, mesmo depois do tratamento conservador, mesmo depois de todas as técnicas realizadas, o paciente ainda apresenta dor, ainda apresenta alteração neurológica com irradiação nos membros, ainda apresenta diminuição da qualidade de vida e nós não podemos permitir que um paciente evolua por tanto tempo com alterações neurológicas. E aí sim, nesses casos, está indicado a cirurgia. E hoje a principal técnica utilizada para corrigir as hérnias de disco é a cirurgia endoscópica da coluna. Ou seja, utiliza-se um aparelho de vídeo que necessita de um corte de 1 centímetro mais ou menos para poder introduzir o aparelho de vídeo e poder fazer a correção da hérnia de disco, seja na coluna cervical, seja na coluna lombar. Essa é uma das principais técnicas, né? E isso acaba sendo hoje o procedimento menos invasivo para poder se tratar quando se fala de uma cirurgia, tá ok? Então, se esse assunto fez sentido para você, se você achou interessante, aproveita e já encaminha para as pessoas que possam estar sofrendo por hérnia de disco e não esquece de deixar um like aí no vídeo e também aproveita e já me segue lá nas redes sociais, no Instagram, @Dr. Ricardo Miranda Ortop. Lá eu dou algumas dicas do dia a dia, lá eu tenho um pouco mais das rotinas de consultório e também falo sobre assuntos da coluna vertebral, tá ok? Forte abraço a todos!